Olá! Hoje a gente vai mergulhar no Evangelho de Mateus. E eu já começo com uma provocação. E se eu te disser que esse livro é muito mais do que só uma biografia de Jesus? Na verdade, é uma obra de arte literária, pensada nos mínimos detalhes, com uma mensagem central poderosa, feita para guiar uma comunidade e, quem sabe, até nós hoje. Pois é, a gente costuma ler os evangelhos como se fossem um simples relato da vida de alguém. Mas, e se Mateus tivesse uma intenção muito mais profunda? E se cada detalhe, a estrutura, as palavras que ele escolheu, tudo apontasse para uma ideia muito maior? Essa é a grande sacada. A gente vai ler Mateus como se ele fosse um mapa, um verdadeiro projeto para a gente entender o plano de resgate de Deus para o nosso mundo. Um plano que acontece através de um rei. Bom, vamos embarcar nessa jornada. E tudo começa, claro, estabelecendo quem é esse rei. Mateus não perde um segundo. Logo na primeira linha, ele já amarra a história de Jesus de um jeito que não dá para separar da longa história de Israel. Olha só como ele começa lá no capítulo 1 com uma genealogia. Mas não é uma lista qualquer, não. Ele organiza tudo em 3 blocos de 14 gerações. Por que isso? Para não deixar nenhuma dúvida de que Jesus é o herdeiro do trono do rei Davi e o cumprimento da promessa feita lá atrás para Abraão. É como se Mateus estivesse dizendo: gente, a espera acabou, o rei legítimo está na área. E logo em seguida, ainda no capítulo 1, Mateus solta uma bomba. Jesus vai ser chamado de Emanuel, que em hebraico quer dizer Deus conosco. A mensagem aqui é direta e reta. Esse rei não é só um descendente de Davi. Ele é o próprio Deus presente, em carne e osso, vindo para resgatar o seu povo. E tem mais. Mateus desenha um paralelo incrível nos primeiros capítulos. Pensa comigo. Assim como Moisés, o grande libertador de Israel, Jesus também sai do Egito, lá no capítulo 2. Ele passa pelas águas no batismo, no capítulo 3, enfrenta 40 dias no deserto, no capítulo 4, e sobe num monte para entregar um ensinamento fundamental, que a gente encontra nos capítulos 5 a 7. Mateus está nos mostrando que Jesus é um novo e maior Moisés, aquele que traria a nova e definitiva aliança de Deus. Ok, com a identidade dele bem estabelecida, Rei, Deus conosco e o novo grande mestre, Jesus começa a anunciar a mensagem central de todo o Evangelho. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. Olha só que interessante esse número. A expressão reino dos céus aparece umas 35 vezes no livro de Mateus. E o mais curioso, é um termo que só ele usa. Isso não é um detalhe à toa, viu? É a grande ideia que conecta a história toda. Tá, mas o que é esse tal de reino dos céus? Em Mateus, é a grande operação de resgate de Deus. É Deus agindo por meio do rei Jesus para bater de frente com o mal e restaurar o seu governo de paz e justiça aqui na terra, convidando todo mundo para um novo jeito de viver. E a lógica desse reino é totalmente diferente da nossa. No famoso Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7, Jesus descreve um reino de cabeça para baixo. Aqui, os valores do nosso mundo são virados ao avesso. Os últimos viram os primeiros, os mansos herdam a terra. Não tem gente VIP, não tem privilegiado, todos são bem-vindos. Agora, para viver nesse reino, a gente precisa de um guia, né? E Mateus organiza os ensinos de Jesus de um jeito genial, como se fosse a Constituição ou o manual de instruções para os cidadãos desse novo reino. E aqui a genialidade de Mateus fica muito clara. Ele agrupa os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos, quase como um espelho dos 5 livros de Moisés, a Torá. A gente tem o Sermão do Monte nos capítulos 5 a 7, sobre como viver no reino, o discurso da missão no capítulo 10, as parábolas do capítulo 13, o discurso sobre a vida em comunidade no capítulo 18 e, por fim, o discurso sobre o futuro nos capítulos 24 e 25. É um guia completo para a vida no reino. Claro que a chegada de um novo reino, com um novo rei e novos valores, ia gerar atrito. O reino de Deus entra em rota de colisão direta com os poderes e as autoridades daquela época. E para a gente entender por que Mateus bate tanto nessa tecla do conflito, é preciso sacar o contexto. Ele escreve para uma comunidade de judeus que se tornaram cristãos. E na época, depois que o templo foi destruído, eles estavam sofrendo perseguição dos fariseus. Por isso, Mateus dá tanto destaque aos confrontos de Jesus com essas lideranças. Ele está escolhendo as histórias que mais conversavam com a realidade da sua igreja para encorajá-los e mostrar quem realmente tinha autoridade de Deus. Essa tensão toda chega ao auge no capítulo 23, quando Jesus faz uma crítica duríssima à hipocrisia dos líderes religiosos.
Ele acusa eles de se preocuparem com regrinhas pequenas e de esquecerem o que era o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Era um verdadeiro choque de mundos, um confronto sobre o que realmente significa servir a Deus. Esse confronto todo leva a história para o seu clímax, mas de um jeito surpreendente. O que parecia ser uma derrota na cruz se transforma na maior de todas as vitórias. E isso abre as portas para uma missão que vai muito além de qualquer fronteira. E aqui está o coração da mensagem cristã. A crucificação não é vista como um acidente de percurso, mas como o cumprimento das antigas profecias sobre o Messias que iria sofrer pelo seu povo. E a ressurreição, então, é a prova final, a confirmação de que Jesus é, de fato, o Rei vitorioso que venceu o pecado e a morte. Bem no finalzinho do livro, no capítulo 28, Jesus ressuscitado declara: "Toda a autoridade me foi dada." Percebe? Ele não é mais só o Rei de Israel. Ele é o Rei dos céus e da terra, o verdadeiro governante de tudo e de todos. E com essa autoridade total, a missão ganha uma nova dimensão. Se antes o foco era em Israel, agora o chamado é para ir a todas as nações. O reino, que começou ali, agora é para o mundo inteiro. É uma expansão gigantesca. E o que eles devem ensinar? Todas as coisas que Jesus ordenou. Lembra daqueles 5 grandes discursos que a gente viu? É isso. Aquele mapa para viver no reino agora precisa ser compartilhado com todos os povos da terra. Então, a gente chega ao final da nossa jornada pelo mapa de Mateus. Vamos agora amarrar as pontas e ver qual é a grande orientação que esse evangelho nos deixa. A última frase de Jesus no livro é uma promessa que arrepia. Ela faz um eco perfeito com o nome dele lá do comecinho, Emanuel. Aquele que era Deus conosco no início, agora promete estar com seu povo todos os dias, até o fim. É a garantia de que na missão ninguém estaria sozinho. Então, o que a gente tira de lição desse mapa? Primeiro, Mateus nos mostra Jesus como o rei que cumpre toda a história de Israel. Segundo, a mensagem principal é o reino dos céus, o plano de Deus em ação no mundo. Terceiro, os 5 discursos são nosso guia prático, o nosso como fazer. E por fim, a história toda é um convite para a gente entrar nessa missão global de Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o reino de Deus não é só algo lá para o futuro, mas uma realidade que já começou e que transforma tudo, como é que a gente vive hoje, sabendo que fazemos parte desse reino? Como isso muda nossas prioridades, nossas atitudes e a nossa esperança, aqui e agora?